Bem-vinda ao SOS Soninho, eu sou Adriana Franco, especialista em sono infantil e é justamente esse o tema que vai rolar aqui no canal. Se você já está passando por problemas com dificuldades de sono com seu filho, aqui você vai ter muitas dicas para entender o que pode estar acontecendo e assim resolver o problema. Agora, se você está aí grávida, esperando o seu primeiro filho, cheia de dúvidas, cheia de curiosidades, aqui também é o seu lugar. Eu vou falar muito sobre como criar bons hábitos de sono para o seu filho desde cedo e assim evitar tantos problemas que muitas vezes acontecem com as mamães ao longo da maternidade. O assunto de hoje vai ser o temperamento dos bebês e como isso pode afetar ou influenciar na maneira como você lida com o sono dele. Mas antes, é claro, não se esqueça, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre receberá um aviso de quando tiver coisa nova aqui no canal. A gente já sabe que os bebês vêm sim, desde o nascimento, já com um temperamento. É claro que o que vai acontecer ao longo da vida, né, o contexto em que ele está inserido, suas experiências, os exemplos, tudo isso vai influenciar na construção daquele indivíduo. Mas sim, os bebês já nascem com um traço de temperamento meio que definido desde a barriga e assim a gente tem que, como pais, aprender a lidar melhor, da melhor maneira com esses temperamentos. Diversos especialistas dividem os temperamentos dos bebês de maneiras diferentes. Hoje a gente vai tratar aqui sobre a forma como a Tracy Hogg, que é a famosa encantadora de bebês, ela define o temperamento dos bebês, ela divide, classifica entre 5 temperamentos. Não necessariamente o seu bebê vai ser exatamente um deles, ele pode ser uma mistura de alguns, ter um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, mas é importante você entender como é o seu bebê para assim poder melhor reagir, né, às suas reações ou até prevenir algumas situações e compreender melhor tudo que pode estar acontecendo com ele. Ela define os temperamentos os bebês, né, o temperamento dos bebês são os bebês anjo, o próprio nome já diz muito a respeito. Temos também os bebês livro-texto, que também já dá uma dica do que pode, né? De que pode ser isso. Temos os bebês sensíveis, os bebês enérgicos e os bebês irritáveis. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses 5 tipos e depois a gente vai falar sobre como lidar com algumas dessas características. Lembrando que pode ser que o seu bebê não seja exatamente um deles, pode ser que ele seja a soma de vários, tem um pouquinho daqui, tem um pouquinho dali. Inclusive é muito difícil que um bebê seja tão definido assim. Afinal de contas, nós somos seres humanos. Vamos começar pelo primeiro. O primeiro bebê que ela descreve é o bebê anjo. Como o próprio nome diz, esse é um bebê que é considerado um bebê mais fácil. É o termo que as pessoas usam quando se deparam com um bebê desse tipo. Por quê? É um bebê que se adapta facilmente a ambientes diferentes. É um bebê que se adapta facilmente a mudanças, tanto mudanças assim no contexto como mudanças internas mesmo. Quando ele tem, por exemplo, quando ele adquire uma nova habilidade ou quando acontece um salto de desenvolvimento ou algo do gênero. Então, são bebês que são muito adaptáveis, eles não se incomodam muito com essas mudanças bruscas, ou eles não se incomodam tanto com barulho externo, com agito, sabe? Aquela mãe que pode sair de casa tranquilinha, chegar num churrasco bem barulhento e o bebê vai praticamente, né, nem sentir, vamos dizer assim, ele vai se adaptar tranquilamente sem oferecer nenhuma resistência. Além disso, os bebês anjos eles têm uma tendência a ter um estilo emocional mais predominantemente tranquilo e de boa índole. Isso facilita muito para lidar, né, em diversas situações. São bebês que têm uma tendência a dormir facilmente, a adormecer facilmente. Eles não costumam apresentar dificuldades para isso. Eles se adaptam por exemplo, a escolinha mais facilmente. Eles se adaptam a novos grupos de brincadeira mais facilmente. Então, nós, consultoras de sono, a gente costuma se deparar pouco com os bebês, né, com bebês anjo, porque dificilmente uma mãe que tem um bebê anjo vai ter dificuldades de sono ou de estabelecer bons hábitos de sono ou de rotina. Os bebês anjo choram menos
se irritam menos com as coisas. E quando choram, é óbvio, né, gente, que todo bebê chora, todo bebê se irrita, todo bebê se frustra. Mas no caso dos bebês anjos, isso acontece mais raramente. E quando acontece, você tem mais facilidade para acalmá-lo e para distraí-lo comparado aos outros tipos de temperamentos de bebê. Como o próprio nome diz, é um bebê, sim, mais fácil de lidar e provavelmente vai ter uma personalidade mais fácil de lidar durante toda a vida. Lembrando que sempre vão haver influências do contexto, das experiências, dos exemplos e das vivências que vão, claro, fazer parte e muito importante da construção da personalidade daquele indivíduo. E temos também os bebês livro-texto. O que são esses bebês livro-texto? Como o próprio nome sugere, eles são meio que o bebê padrão. É quase como que o que acontece, o que está escrito ou descrito nos livros que vai acontecer. Então, sabe-se, né, que os cientistas eles fazem pesquisas para entender o desenvolvimento, o que acontece com os bebês, como eles reagem e como cada bebê é único, é um indivíduo singular, existem muitas variações, mas por fim chega-se a um padrão, uma média do que geralmente acontece. E assim são os bebês livro-texto. Eles estão sempre ali seguindo o que já se espera que aconteça com um bebê da idade dele. Então, por exemplo, espera-se que um bebê role aos 5 meses. O bebê livro-texto vai rolar aos 5 meses. Espera-se que o bebê assente com 7 meses. Ele vai assentar com 7 meses. Espera-se que um bebê consiga dormir a noite toda com 3 meses. A partir dos 3 meses. E assim vai acontecer. Então, o bebê livro-texto, ele é bem previsível, principalmente para as mães que se informam a respeito dessas questões, porque tudo acontece sempre quando deve acontecer. Geralmente é um bebê alegre, mas que vai ter sim momentos de mau humor, de irritabilidade, mas ele é também relativamente fácil de acalmar e de confortar. O bebê livro-texto ele também aceita bem as novidades, porém ele precisa de um tempinho para se adaptar. Então assim, você chega naquele churrasco barulhento, ele pode ficar um pouquinho acanhado no início, mas depois rapidamente ele se adapta. Ou você faz uma viagem e ele vai chegar lá, vai dar aquela, né, assim, às vezes vai estranhar um pouco o quarto, não vai conseguir dormir sozinho, às vezes de primeira como ele faz em casa, mas rapidamente também ele já se adequa e volta. E volta assim, né, volta à rotina corretamente. Se você volta para casa após uma viagem, ele também vai dar aquela estranhadinha, mas rapidamente também volta aos eixos, né? Então, esse é o bebê livro-texto. Você pode esperar que ele se dê bem, por exemplo, quando entra na escolinha, vai ter aquele período de adaptação, mas ele vai se adaptar. Da mesma maneira quando ele for fazer como for ter, por exemplo, o primeiro banho ou a primeira ida ao médico. É um bebê que não é como o bebê anjo, que praticamente nem percebe a mudança, mas ele aceita facilmente. Ele precisa de um tempinho, mas ele vai aceitar facilmente aí o que está por vir. O terceiro tipo, então, são os bebês sensíveis. O próprio nome já diz tudo. São bebês que desde que nascem são ultrassensíveis, né, a quase tudo. Então são bebês que se incomodam com ruídos, com luz forte, com muito agito, com muita gente, com pessoas estranhas. Toda mudança tem que ser inserida muito lentamente, muito gradualmente, porque eles são bebês que realmente eles se incomodam mais com as coisas. Eles choram mais frequentemente e sem muito motivo aparente, assim. Muitas vezes os pais não conseguem interpretar os sinais para entender o motivo daquele choro. Os bebês sensíveis, muitas vezes, eles são rotulados como bebês inibidos ou com reações exageradas. Para se ter uma ideia, calcula-se que os estudos, demonstram que 15% das crianças, dos bebês, são bebês sensíveis. E existem estudos que dizem que eles são assim porque o sistema interno é diferente mesmo. Parece que eles têm mais hormônio do estresse, que eles têm mais cortisol e norepinefrina, norepinefrina.
no seu sistema. Isso faz com que eles ativem mais o instinto, né, assim, da luta, do fugir e do medo, mesmo em situações que outros bebês aceitam mais facilmente. Os bebês sensíveis, eles também experimentam mais intensamente o medo e alguns outros sentimentos. Além disso, eles têm uma tendência a gostar mais de atividades calmas e que exijam mais concentração. Por exemplo, quebra-cabeça, jogos mesmo que exijam mais concentração. E eles têm uma tendência, olha que coisa boa, eles têm uma tendência a se tornarem bons alunos na escola, porque acredita-se que é porque eles prefiram, né? Eles prefiram a atividade solitária do trabalho de escola, do estudo, do que ficar correndo, gritando e brincando com outras crianças. Quando os pais vão colocar, por exemplo, um bebê sensível para dormir, eles têm que se atentar a todos os detalhes. Então, assim, o nível de luz tem que estar baixo, o nível de ruído tem que ser baixo, a temperatura tem que estar adequada, porque se qualquer um desses fatores estiver não adequado ao critério desse bebê, ele vai se incomodar e ele vai reclamar. É um bebê que é um pouco mais difícil de acalmar, justamente em função desse incômodo mesmo. Eles sentem mais as questões externas e também as questões internas. O outro tipo de temperamento é o temperamento enérgico. É aquele bebê que é considerado o mais agitado, o mais levado, que gosta do barulho, que gosta da farra, tá sempre no meio lá da bagunça, no meio da confusão. Frequentemente se encontra em situações de perigo, ele é menos cauteloso, menos medroso, ele é mais pra frente, né? Costuma ser mais vocal, mais escandaloso, exige com bastante energia o que ele quer. Sempre é aquela criança que, sabe, que vai lá e pega um brinquedo do outro. Isso é muito comum, né, gente? A gente tá falando com mais frequência. Então ele vai sempre pegar, querer, né, o brinquedo do irmão, querer o brinquedo de outra criança. Tem a tendência a ser aquela criança que vai morder, que vai empurrar. É quase como se ele tivesse tanta energia que ele não consegue lidar ou controlar isso. Sempre correndo com muita energia, falando alto, gritando, fazendo bagunça. É muito alegre, né? É um bebê com bastante energia, com muita alegria também, traz movimento para casa. Com relação ao sono, por exemplo, ele tem mais dificuldade para relaxar, para fazer a transição de um momento de brincadeira para um momento de começar a baixar a energia e começar a dormir. Então ele às vezes pode demorar mais para adormecer, costuma ter dificuldade para ficar mais quieto, ou seja, para comer na mesa é mais difícil, não consegue ficar ali muito tempo parado para terminar a refeição ali na mesa junto com todo mundo. Os pesquisadores costumam descrever essas crianças como mais agressivas, como altamente ativas, com reações exageradas também e mais desinibidas. Quando orientadas adequadamente, elas têm uma forte tendência a se tornarem líderes, a serem exploradores, empreendedores, a trilhar caminhos que muitas vezes outros não teriam, talvez, coragem de encarar. Então, é um temperamento que parece mais difícil e, de fato, é mais difícil, mas que quando a gente consegue conduzir e ensiná-los a canalizar mesmo essa energia para que ela seja benéfica ou até mais produtiva, pode-se, então, ter aí um grande líder, uma pessoa que influencie, que descubra e que traga grandes feitos, até mesmo para a sociedade, para sua família, enfim, para o seu entorno. Acredita-se que 15% dos bebês ou das crianças tenham esse tipo de temperamento considerado enérgico, chamado pela Tracy Hogg, no caso, a encantadora de bebês, de enérgico. E por último, mas não menos importante, temos os bebês irritáveis. São aqueles bebês mais bravos, mais irritadiços,
que, né, reclamam mais das coisas, ficam mais nervosos, às vezes com relação a pequenas coisas. Então, assim, não gosta do trocador, não gosta de trocar de roupa, não gosta de tomar banho, não gosta de sentar na mesa para comer. Sempre tem um motivo para brigar e para ficar irritado, tem um temperamento mais explosivo. Eles costumam ser mais impacientes, mais seletivos. É comum eles recusarem a introdução aos alimentos sólidos, demoram mais a aceitar os alimentos sólidos. Quando aceitam, são seletivos comumente, tá, gente? São mais seletivos com relação aos alimentos, querem sempre aquele, não aceitam de outro jeito, tem que ser naquela temperatura, tem que ser naquele prato, senão ficam muito bravos, muito nervosos, são mais irritados, então eles resistem mais ao sono, acabam na resistência, na manha, na briga, na birra, vão resistindo tanto que aí vão ficando super cansados, isso pode gerar uma dificuldade ainda maior para os pais de colocar esse bebê para dormir. Então, muitas coisas tiram o bebê do sério. Então, é uma mudança de rotina, ficam muito irritados, muito bravos, choram com bastante vigor. Sabe, eles arrumam sempre um motivo para brigar. Se é companhia demais, se é estímulo demais, geralmente preferem brincar sozinhos, tá? Porque eles também se irritam às vezes com outras crianças. São bebês descritos, né, pelos pais, assim como bebês mais difíceis de lidar. São bebês que acabam ensinando paciência aos pais e assim, se acaba que os pais não conseguem forçá-lo a nada. De qualquer forma, o que isso traz de bom? Como você não consegue forçar, como eles são muito cheios de opinião e de vontade, eles acabam aprendendo a lidar melhor com os problemas, eles se tornam mais independentes, adultos mais independentes, que conseguem cuidar melhor de si mesmo e até conseguem se divertir mais facilmente sem precisar de outras pessoas. Então, como eu inclusive já disse em outros vídeos, essa questão do temperamento, claro que existem temperamentos mais difíceis do que outros, mas todo temperamento vai trazer uma qualidade, uma vantagem. Aquilo pode se tornar na grande característica necessária para o sucesso desse indivíduo mais para frente. Bom, agora que a gente já falou um pouco sobre os tipos de temperamento, que no caso aqui a gente usou os temperamentos classificados pela Tracy Hogg, naquele livro, né, da Encantadora dos Bebês, agora a gente vai ver como que isso pode afetar diretamente ou indiretamente a questão do sono dos bebês. Por exemplo, um bebê anjo já tem uma tendência a adormecer facilmente. Ele já é um bebê mais tranquilo, geralmente não apresenta dificuldades para aprender a adormecer sozinho. Muitos conseguem adormecer sozinho por si mesmos, né? Eles mesmos conseguem desde cedo já adormecer sozinhos sem a ajuda dos pais ou sem a gente ter que ensiná-los gradativamente, como é mais comum. Os bebês anjos, de fato, se você tiver uma boa rotina, se você colocar bons hábitos de sono para o seu bebê desde cedo, você provavelmente não vai ter muito problema com ele e ele vai ter boas noites de sono, boas sonecas durante o dia e assim provavelmente você também. Agora, não se enganem, tá, gente? Não é porque é um bebê anjo que nunca possa apresentar um problema de sono. Pode sim. Por quê? Vamos supor que ele seja um bebê anjo, mas que às vezes até por falta de conhecimento, os pais o deixam super estimulado e aí ele pode sim talvez ter uma dificuldade para dormir e aí ele vai ficar super cansado, com o super cansado pode ser que ele tenha ainda mais dificuldade e aí lentamente pode se criar aí um padrão ou uma associação de sono que possa dificultar. Então o bebê anjo ele sempre vai ter mais facilidade para as coisas, inclusive caso você precise consertar algum mau hábito, também vai ser mais fácil se você tiver um bebê anjo em casa, mas não significa que você possa simplesmente deixar as coisas, né, acontecerem assim, porque pode sim estar algum probleminha, apresentar alguma dificuldade. Vamos agora falar sobre o bebê, na ordem, bebê sensível. Como a gente já conversou anteriormente, o bebê sensível, ele é mais sensível a qualquer fator externo ou interno. Portanto,
é muito importante que você se atente às condições do ambiente, aos horários, a fazer transições, né, da hora que ele tá ali brincando para a hora que ele vai dormir, a fazer uma transição um pouco mais longa. No caso dos bebês novinhos, a Tracy Hogg, inclusive, ela sugere que a gente enrole o bebê para dormir e que bloqueie qualquer estímulo, ou né, qualquer estímulo que venha externo para ajudá-lo a dormir. Então, tem que ter um cuidado a mais, uma atenção a mais com bebês sensíveis. São bebês que vão ter mais dificuldade para dormir, obviamente, né, fora do seu ambiente ali, porque tem bebê que tá lá no meio do churrasco e adormece. O bebê sensível vai ter mais dificuldade para isso. Ele vai ter mais despertar com qualquer barulhinho que aconteça. Tem que ter mais atenção se você tem um bebê mais sensível em casa. Já com os bebês enérgicos, a situação já é um pouquinho diferente. O que acontece? Eles têm muita energia, eles não querem perder toda a diversão, então eles recusam mais a hora do sono, eles não querem perder nada. Isso significa que provavelmente você vai ter que fazer uma transição maior da hora em que ele está lá brincando para a hora que você vai levar ele para dormir. Se você tira ele, tá lá no auge da agitação, pega e fala, tá na hora de dormir, e já leva para dormir, aquilo ali vai gerar um berreiro. Você tem que fazer uma transição, mudar a atividade e baixando o nível de energia dele, e aí sim introduzindo ele para a hora de dormir. Geralmente vai ser melhor você fazer rituais de sono mais longos. Isso vai ajudá-lo nessas transições. A Tracy Hogg, ela cita que esses bebês costumam não gostar de serem enrolados naquele casulo, porque eles são agitados, então eles não gostam muito disso, e que é super importante você diminuir ao máximo os estímulos no local de sono. Qualquer brinquedinho à vista, um mobile, um brinquedo que ele gosta, uma coisa muito colorida, qualquer coisa desse tipo pode despertá-lo e trazê-lo à vontade de brincar, de fazer o que ele gosta, que é o agito mesmo. Então, com esses bebês, a gente tem que ter esse cuidado. Eles costumam não aceitar muito bem a soneca da manhã, mas em compensação podem compensar com uma soneca mais longa à tarde, tá? Gente, eu estou falando aqui, obviamente, estou falando genericamente. Isso tudo vai variar de acordo com a idade que o seu bebê enérgico tem. Mas, em geral, é para você entender esse contexto de como que esse temperamento, essa energia em excesso pode influenciar ali no processo do sono mesmo do bebê. E lembrando, como eu já disse em outros vídeos também, o super cansaço vai liberar cortisol e vai deixar esse bebê ainda mais agitado. Então, assim, ok, existem bebês enérgicos que são naturalmente mais agitados que outros, porém, você aceitar isso e não ajudá-lo a dormir, não ajudá-lo a descansar durante o dia, vai torná-lo ainda mais agitado, mais nervoso, e isso vai dificultar ainda mais, né, o adormecer dele. A gente sabe que o bebê super cansado libera o cortisol, e o cortisol vai prejudicar esse processo da sonolência e do adormecer. Então tem que ficar muito atenta com isso, principalmente com os bebês enérgicos, a não superestimulá-los e não deixá-los super cansados. Com os bebês de temperamento irritável, a situação realmente é mais difícil. O sono não é algo fácil para esses bebês. Eles recusam, eles brigam muito contra o sono, eles acabam fazendo manha para dormir. E aí isso vai deixá-los ainda mais cansados, dessa maneira mais irritados. Isso vai prejudicar ainda mais a possibilidade mesmo deles adormecerem. Então, os pais de bebê irritáveis, primeiramente, têm que ser realmente muito pacientes. E o que eu indico? Eu indico que vocês tentem encontrar um ritual que agrade a esse bebê, que vocês percebam que eles vão aceitar, porque como eles são seletivos, a gente não pode tentar forçar coisas que eles não queiram. Mas uma vez que você encontre algo que ele goste, que ele aceite, você vai tentar usar isso a seu favor. É importante você aprender o momento certo de colocá-lo para dormir, nem muito cedo, nem muito tarde. No caso dos bebês irritáveis, isso vai ser muito relevante. Não deixá-los muito cansados.
tentar não criar situações de atrito, apesar disso ser bem difícil, né? A gente é meio que imprevisível, mas com o tempo vocês vão aprendendo o que ele, né, o que ele gosta e o que ele não gosta. Então, assim, tentar evitar situações de atrito próximo da hora de dormir, né? E ficar muito atenta mesmo a essa questão da soneca para que eles não fiquem muito cansados. São crianças que costumam tirar sonecas curtas ali, de 40 minutos, tem dificuldade para prolongar as sonecas, então isso é algo para se ter atenção. Você precisa tentar prolongar as sonecas e, se não for possível, você vai ter que tentar colocá-la mais vezes para descansar, né? Então, suponhamos que ela esteja numa fase em que ela deveria fazer ali uma soneca de 1h30, mas ela fez uma soneca de apenas 30 minutos, aquela janela de sono com certeza vai ser menor. Você vai ter que colocar ela para tirar a soneca mais vezes ao dia, se ela tiver essa tendência a sonecas mais curtas. Porque se você não fizer isso, essa criança pode ficar muito cansada, super cansada, e dificultará ainda mais para dormir tanto as sonecas quanto o sono noturno. Então, gente, eu fiz esse vídeo porque é muito comum a gente se deparar com mães que têm os bebês com os temperamentos considerados mais difíceis e, portanto, muitas vezes elas se comparam com outras mães, comparam a situação da casa delas com a situação de outras casas que pode ser, né, que tenham bebês com temperamentos um pouco mais fáceis, e isso acaba gerando uma ansiedade, uma frustração, uma angústia nessas mães, e muitas vezes até uma culpa de achar que elas é que não estão fazendo direito, elas é que são culpadas mesmo. E não é assim. Existem sim bebês que vão apresentar mais dificuldades. É por isso que tem mãe que às vezes não entende. Nossa, mas é só fazer assim, se assado, lá em casa eu fiz e foi uma beleza. Sim, talvez o seu contexto, talvez o seu bebê favorecesse essa situação. Não é assim para todo mundo. Se você tem um bebê com um temperamento um pouco mais difícil, não significa que você não vai conseguir. Não significa que ele não vai tirar as sonecas. Não significa que ele vai ficar sempre cansado em função disso. Significa que talvez você tenha que ter mais paciência, mais atenção para perceber as coisas à sua volta, mais atenção para compreendê-lo em sua singularidade e assim começar lentamente a criar aquela rotina, a criar aquela forma mesmo que vai facilitar a sua vida e com certeza vai trazer uma qualidade melhor de sono e de humor, enfim, para o seu bebê também. Então é muito importante. Como eu disse, eu descrevi aqui esses 5 tipos de temperamento classificados pela Tracy Hogg, que é a famosa encantadora de bebês que escreveu aquele livro. E isso não significa que o seu bebê tem que ser exatamente, né, assim, todo um livro-texto ou todo enérgico. É mais comum que seu bebê tenha um pouco dali e um pouco dali. O Henrique, por exemplo, meu filho, eu considero o Henrique uma mistura de livro-texto com sensível. A partir do momento que eu consegui meio que identificar isso, eu consegui me preparar melhor para situações, eu conseguia me precaver mesmo, sabendo o que esperar, como que eu ia ter que fazer, e até para não se frustrar, né? Você não achar que, porque o seu primeiro filho ou porque o seu sobrinho chega na festinha e não se incomoda com nada, e agora essa outra criança, seja seu filho, né? O seu segundo filho ou o seu primeiro filho, ele é diferente porque ele chega e fica um pouco mais retraído, mas depois ele se solta, ou não, ele sempre vai ficar mais colado ali em você porque ele é mais tímido, mais inibido. Enfim, entender para você saber lidar, aceitar e focar nas partes positivas disso. Tentar entender como conduzir essa personalidade para tirar o melhor dela. Então, se ficou alguma dúvida, se você já enquadra, né, já acha que já consegue definir o que você acha, qual é o tipo da personalidade do seu bebê, me conta aqui, me conta a sua história, me fala se você tem alguma dúvida, alguma situação que você está vivenciando, pode ser aqui nos comentários, pode me mandar direct, pode me mandar e-mail no contato@sossoninho.com.br, eu vou ter o maior prazer em ajudar. E se você também quiser sugerir temas sobre os quais eu possa falar aqui no canal, vai ser também muito bem-vinda a sua sugestão. Então, um beijo, até o próximo vídeo, vamos junto!